Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula sobre o constitucionalismo negro e o sujeito constitucional insurgente. Quem vai nos agraciar com a fala hoje será o advogado, professor de Direito e coordenador do Programa de Direito e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal da Bahia. Também é secretário executivo do AGANJU, Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica, e atualmente doutorando em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Universidade de Brasília. Então, o professor Samuel é um grande teórico, estudioso e pesquisador, e também ativista das causas da população negra ou preta, como querem alguns, né? E hoje irá nos agraciar com uma pequena parte dos seus estudos, né, tendo em vista que possui larga atividade jurídica, de militância também. Então, hoje, o professor Samuel irá nos agraciar. Desde já agradeço a presença, professor, né, foi muito solícito e prontamente atendeu o nosso pedido, né, e por conta também de seu doutorado e por conta também das atividades de militância, eu sei que foi de grande valia e foi muito gentil de sua parte, né? Desde já agradeço em nome de toda a coordenação do curso de Direito, de toda a direção da Uniavan, né, pela gentileza, pela prestatividade e pelos conhecimentos agora que iremos sorver do senhor. Com a palavra, o professor Samuel Vida. Bom, eu quero cumprimentar todas e todos e quero iniciar agradecendo ao professor Jonas pelo gentil convite. Eu tenho insistido que um dos desafios mais significativos que nós temos na atualidade é a promoção de um mais intenso processo de intercâmbio das pesquisas, né, das reflexões que a gente vem produzindo no campo do direito e que acabam muitas vezes circulando pouco no âmbito da graduação, porque ainda há uma ideia preconceituosa de que determinados temas devem ser tratados exclusivamente na pesquisa, na pós-graduação. Eu discordo disso desde que comecei a atividade docente há 25 anos atrás. Eu insisto em tratar na graduação de temas complexos e polêmicos, porque penso que não há essa, digamos assim, necessidade de pensar a formação jurídica em etapas. É possível trocar informações, é possível aprender com a graduação para quem está na pós, é possível que os graduandos aprendam questões relevantes que estão sendo tratadas na pós-graduação e fazer disso um esforço circular que dinamize o campo jurídico. Então, sempre que há um convite e formulado por um colega com excelentes recomendações, como é o caso de Jonas, que foi colocado em contato por um colega, um amigo comum, o professor Vladimir Luiz, eu faço o possível para atender e é muito prazeroso, portanto, estar aqui hoje conversando com vocês. Eu espero que a gente possa trocar impressões. Eu não pretendo dar a esse encontro um caráter muito formal de uma conferência, muito pelo contrário, uma conversa. Eu vou expor algumas ideias que estruturam a pesquisa que eu venho desenvolvendo e quero muito ouvi-los, né? Ouvi-las, tanto com questionamentos, com pedidos de esclarecimento, quanto com discordâncias, se existirem, para que a gente possa sair do encontro todo mundo ganhando, né, pelo processo de alargamento de possibilidades, de imaginação, de reflexão que esse tipo de conversa pode propiciar. Portanto, eu agradeço mais uma vez pelo convite e vou me ater a alguns tópicos, tentando fazer uma intervenção, ainda que não no formato clássico de conferência, mas com alguma organização didática. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês diz respeito a algumas premissas que orientam e que organizam a pesquisa em curso. Eu vou sumariá-las em torno dos aspectos que me parecem mais relevantes para a nossa conversa. A primeira questão é uma reflexão sobre a modernidade. A modernidade, esse período que marca o mundo
e que define uma espécie de história comum para o mundo. Portanto, eu estou falando daquele período que começa com as conquistas europeias nas Américas, com a escravização de pessoas negras de uma forma sistemática, como um empreendimento econômico, político, cultural intenso, aquele período que coincide com a Reforma Protestante na Europa, a quebra do monopólio da cristandade, né, com a tomada das mãos da representação única da Igreja Católica para um pluralismo religioso cristão. Eu poderia também indicar o Renascimento como um outro fenômeno característico do início da modernidade. Então, quando eu falo de modernidade, eu estou falando de tudo isso que aconteceu nesses últimos 5 séculos, em ritmos diferentes, mas que, para simplificar, eu vou tratar como fenômenos, digamos assim, convergentes, né? Então, o primeiro aspecto é isso, é preciso revisitar, reposicionar nosso olhar sobre a modernidade. De maneira muito sumária e, portanto, potencialmente simplificada, nós podemos dizer que a modernidade se apresentou como um discurso, um projeto, uma experiência conduzida pela razão, né, organizada em torno de uma perspectiva de deslocamento antropocêntrico da vida cultural e de realização de um processo progressivo de emancipação humana, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual, com ênfase na dimensão individual. Então, a modernidade, grosso modo, é esse processo que a gente vivencia desde então. Há uma narrativa sobre esse fenômeno um tanto otimista e parcial. Essa narrativa escamoteia alguns aspectos constitutivos dessa modernidade, fundamentais para que ela tenha sentido, para que ela seja inteligível, que não costumam ser devidamente destacados. Daí, no que tange à modernidade, me parece que um bom ponto de referência é a crítica que o filósofo argentino, radicado no México, Henrique Dussel, apresenta. Dussel tem, em sua trajetória de produção filosófica, insistido numa hipótese que é a de que a modernidade tem uma face oculta, ou seja, aquilo que nós comumente conhecemos e reproduzimos como modernidade esconde uma outra dimensão que não é acessada, que não é disponibilizada, que não é debatida e que faz com que nós tenhamos uma percepção da modernidade distorcida, excessivamente otimista, excessivamente simplificada. Nessa dimensão da face oculta da modernidade, Dussel dá uma ênfase maior à dimensão do contato com os povos ameríndios e da forma como os povos originários foram incorporados à modernidade, né? A conquista, a violência genocida, todo um processo de destruição civilizatória em nome do progresso, em nome da civilização, etc. Para essa nossa conversa, vou me ater mais à dimensão do contato com os africanos. Um processo que não é idêntico ao da conquista dos ameríndios, mas que tem elementos comuns, sobretudo a violência como elemento central. Um processo de escravização produzido em uma escala nunca conhecida antes na história da humanidade, um processo de transmigração, de deslocamento demográfico, não apenas o controle das vidas e o direcionamento do uso dessas vidas para a produção econômica, mas uma mudança dramática de habitat, né? Os africanos são transplantados, transportados para as Américas e submetidos a um processo de reelaboração existencial profundo, linguístico, religioso, portanto, muito além do plano econômico. E esses dados vão interferir na modernidade. Então, o que me interessa da face oculta da modernidade para a nossa conversa é a presença negro-africana na modernidade. Como se dá esse processo, as marcas que ficam em determinados produtos, em determinados construtos da modernidade e como a leitura tradicional sobre a modernidade escamoteia isso. Então, esse é o primeiro aspecto, uma revisão da história da modernidade, buscando identificar melhor a presença negra como elemento constitutivo desta modernidade. Ou seja, a recusa à ideia de que a modernidade
foi um fenômeno exclusivamente europeu, conduzido apenas pelo protagonismo europeu e que pode ser entendida apenas pela análise do desenvolvimento histórico da Europa. Evidentemente que a Europa cumpriu um papel central como potência, ou potências no plural, conquistadoras. Mas é preciso compreender como essa conquista deixou marcas e como os sujeitos conquistados interferiram, impregnaram a própria modernidade com contributos de suas trajetórias, de suas rebeliões, de suas insurgências, de suas contribuições para a modernidade. O segundo aspecto, em termos de premissas, que eu gostaria de destacar é extraído de uma obra de uma professora paranaense, Dora Lúcia de Lima Bertulho. A professora Dora Lúcia é procuradora da Universidade Federal do Paraná e autora de uma pesquisa disruptiva feita em 1989 no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa pesquisa, hoje disponível como livro, foi publicada finalmente 30 anos depois, em 2019, tem por título Direito e Relações Raciais. E o que a professora Dora Lúcia nos apresenta nessa abordagem é exatamente uma busca de compreensão sobre como o direito moderno, esse produto específico que a modernidade nos legou, que é todo articulado em torno de um discurso sobre a racionalidade, como base de sua construção, como elemento de justificativa e como característica de projeto emancipatório, esteve, ao longo da modernidade, conectado com as relações raciais desiguais, injustas, assimétricas, que marcam a construção da modernidade e, portanto, a relação entre europeus, brancos e, no caso do enfoque dela, os povos negros, né? As pessoas escravizadas e inseridas, sobretudo nas sociedades americanas. Então, o segundo elemento é esse eixo de abordagem que nós temos chamado, em homenagem à professora Dora Lúcia, de campo de pesquisa Direito e Relações Raciais. Por isso, o programa que eu coordeno na UFBA desde 2003 tem esse título, Programa Direito e Relações Raciais. É uma tentativa de empreender uma intervenção de pesquisa sobre o direito, sobre todos os aspectos da teoria do direito, até as formações jurídicas dogmáticas e as experiências jurídicas contemporâneas, como esse fenômeno jurídico se relaciona com raça, com relações raciais, com racismo, né, durante a modernidade. Então, esse é o segundo aspecto. Trazer para a leitura sobre a modernidade jurídica o componente étnico-racial e como isso se deu, tanto do ponto de vista de como esse fenômeno marca a origem da teoria do direito moderno. Eu gosto sempre de apontar como um indicador disso o debate clássico sobre a guerra justa, o debate que funda, de certa forma, a teoria jurídica e a teoria política moderna, um debate que começa já no final do século XV, que ganha maior evidência no século XVI e que envolve personagens muitas vezes citados nos nossos processos de formação, como Hugo Grotius, Jean Bodin, como Francisco Vitória, como Francisco Soares, como Ginés de Sepúlveda, como o próprio Bartolomé de las Casas, uma série de pensadores, teólogos, filósofos, juristas que discutiram entre o século XV e XVI o que seria uma guerra justa e como isso poderia justificar, inclusive, a conquista das Américas e a escravização ou não escravização de povos indígenas, etc. Até o dado saliente, mas quase sempre desprezado, que nos mostra que a escravidão moderna negro-africana foi um empreendimento jurídico. A escravidão não foi apenas um exercício brutal da força e da violência. A escravidão contou com todo um aparato de justificativa jurídico-política e de normatização. Sociedades como a francesa tiveram, inclusive, a sofisticação de produzir um código negro, né? Todo um repertório legislativo destinado a regrar, a disciplinar a escravidão. No nosso caso, as ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas, aqueles grandes marcos modernos já de produção de juridicidade pelo Estado imperial lusitano, hispânico em certo momento,
de unificação, também nos legou uma juridificação da escravidão, né? Nós temos dispositivos nas ordenações, nós temos uma legislação produzida extra-ordenações que vai disciplinar a escravidão. A escravidão foi um empreendimento jurídico. Eu diria até mais. Durante a modernidade, nenhum outro tema obteve tanto regramento jurídico quanto a escravidão. Era um regramento controlado, centralizado, antecipando inclusive os processos de centralização jurídica, de monismo jurídico, através do controle do Estado do Direito, né? Pelas ordenações filipinas, as que mais foram aplicadas aqui, mas também um processo de produção circunstancial de juridicidade, né? Cartas régias, forais, normas esparsas que eram produzidas ao sabor das conveniências conjunturais para o manejo da escravidão, disciplinando o tráfico, disciplinando o emprego desses seres escravizados no universo do trabalho, disciplinando a vida e a cultura desses sujeitos, a relação religiosa, etc., assim como uma outra esfera de juridicidade produzida nas colônias, as câmaras municipais, os poderes locais, que também produziam juridicidades, tendo a escravidão como matéria-prima preponderante para a produção jurídica. Então, vejam, no segundo momento nós vamos ter o direito, digamos assim, expressamente implicado com a maior experiência de tragédia humana experimentada pela modernidade, que foi a escravização de pelo menos cerca de 10 milhões de pessoas africanas e seus descendentes, e seus muitos milhões, né, de descendentes, dos quais nós, pessoas negras, somos a prova viva no presente. O terceiro plano diz respeito ao momento pós-escravidão ou pós-colonial. A escravidão e o fim da colônia quase coincidem. Para efeito de simplificação, nós vamos trabalhar como fenômenos convergentes, né? O fim da colonialidade, da colonização, melhor dizendo, do ponto de vista formal, e o fim da escravização, nos apresenta um novo cenário no qual as pessoas negras formalmente passam a ser reputadas como cidadãos. E aí nós temos um novo fenômeno. O direito pós-colonial vai produzir uma série de entraves para que essa cidadania não seja plenamente usufruída. Vou dar um exemplo do Brasil. A nossa ordem constitucional republicana é inaugurada em 1891 com uma interdição do direito ao voto para o analfabeto. Uma norma que a princípio parece universal, mas que, se nós recuperamos o contexto sócio-histórico do período, nós vamos constatar que o grosso da população negra se encontrava na condição de analfabeta. Evidentemente que outras pessoas analfabetas podem ter sido atingidas também pela norma que interditava o direito ao voto, mas o grosso do estoque demográfico atingido era da população negra, criando um bloqueio à sua participação política, à sua integração à cidadania. Mesmo cidadãos formalmente admitidos pela ordem constitucional estavam privados, por exemplo, do direito mais elementar de cidadania, que é o da participação, né, pela via do voto. Fora os outros vários manejos, né, do voto na República Velha, que implicava numa série de restrições que vocês devem conhecer bem. Um outro exemplo pode ser dado pela desqualificação do legado cultural e civilizatório dessas tradições negras. No Brasil, antes mesmo da ordem constitucional ser inaugurada, a ordem republicana ser inaugurada em 1891, nós temos o Código Penal de 1890, que criminaliza capoeira, de certa forma criminaliza candomblé e samba, embora não nominalmente, mas cria toda uma malha jurídico-criminal suscetível de incorporar comportamentos, práticas culturais que são reputadas como atentatórias aos bons costumes e à moral. E por essa brecha, né, nós teremos décadas de repressão intensa às manifestações negras. Vou dar só um exemplo para ilustrar a gravidade disso, né? Na cidade de Maceió, no início da segunda década do século XX, nós teremos um episódio que passou a ser conhecido como o Quebra de Xangô. Xangô é o nome dado à religião de matrizes africanas lá, a mesma religiosidade que aqui a gente chama de candomblé, que aí no Rio Grande do Sul é chamada de batuque. Pois bem, em 15 dias, todos os templos do Xangô, de Alagoas, de Maceió, foram destruídos fisicamente, foram derrubados.
né, por uma ação que contava com o beneplácito das autoridades e envolvia uma disputa político-eleitoral naquela cidade. Né? Então, isso foi amplamente tolerado. Isso produziu, inclusive, décadas de silenciamento da religiosidade negra naquela cidade. Por isso o nome Xangô Rezado Baixo, o nome, inclusive, da tese que recupera esse episódio, a tese do professor Ulisses Rafael. Vocês encontram no repositório institucional da Universidade Federal de Sergipe, com esse título, Xangô Rezado Baixo, e digitando o nome do professor Ulisses Rafael, vocês encontrarão esse material se desejarem mais informações. Então, nós teremos, no caso do Brasil, com ênfase durante o período republicano, toda uma utilização do direito também para promover bloqueios, cerceamentos, limitações, restrições que inviabilizaram ou mitigaram o acesso pleno à cidadania. Nós vamos ter isso estendido até 88. Até 88, nós tínhamos em vigor normas diversas, como a lei das contravenções, que exigia o uso de carteiras, de documentos de identificação, que permitia prisões para averiguação, que permitia toda uma série de concessões abusivamente utilizadas contra as pessoas negras. Então, o debate sobre direito e relações raciais tenta recuperar o entendimento sobre como o direito moderno produziu efeitos relativos ao racismo e desigualdades socio-raciais, ainda que muitas vezes não de forma explícita, não na forma do apartheid da África do Sul, não na forma do Jim Crow dos Estados Unidos, mas de forma tão eficaz quanto, embora utilizando-se de outros expedientes. O terceiro elemento das premissas que eu gostaria de compartilhar com vocês diz respeito a uma necessidade de ponderação no plano epistemológico e teórico, compreendendo que essa formulação moderna não é neutra e ela tem uma impregnação de vieses que dificultam a percepção das manifestações culturais, das trajetórias existenciais dos não-europeus, dos não-descendentes de europeus. As categorias utilizadas para análise, as teorias utilizadas, os pressupostos epistemológicos conduzem ao que eu tenho nomeado como pacto epistemológico da branquitude, ou seja, uma série de premissas que parecem neutras, mas que excluem do campo de visibilidade manifestações importantes que acabam sendo consideradas como não adequadas ou como não dignas de interesse e de inclusão nessa produção teórica. Bom, para responder a isso, como um contributo, não como uma resposta definitiva, nem de uso geral, eu tenho produzido uma abordagem que vem sendo nomeada de exuêutica jurídica. Exu é um personagem da mitologia, da religiosidade de matrizes africanas no Brasil, que tem uma singularidade. É o responsável pela linguagem, pela interpretação, e tem uma qualidade, que é a que eu exploro mais na construção da exuêutica jurídica, que é uma espécie de transtemporalidade. Exu quebra a noção de temporalidade linear e progressiva para inserir uma concepção de temporalidade fragmentada, espiralar, que opera com uma outra lógica e que, portanto, se materializa, por exemplo, numa máxima que na tradição iorubá é chamada de oriki, que vai dizer o seguinte: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. Né? Ou seja, é uma abordagem que subverte essa noção ocidental moderna de linearidade progressiva, de estágios sucessivos de desenvolvimento, de uma acumulação, digamos assim, tendente ao aperfeiçoamento, para introduzir uma outra leitura na qual a história e o tempo operam dentro de uma outra lógica. Okay? E, portanto, o resgate do passado, ainda que ele não se expresse nas formas e nos marcadores da tradição narrativa historiográfica moderna ocidental, passa a ser um desafio para pensar o presente, para pensar o futuro. E esses resgates produzem deslocamentos na percepção do que aconteceu, né? Releituras do que aconteceu, feitas hoje, mas que impactam retrospectivamente a percepção dos fenômenos ocorridos durante a modernidade. Então, eu vou me valer implicitamente no que estou desenvolvendo dessa referência epistemológica
da tradição negra, diaspórica. Exu está presente não só no Brasil, está presente em Cuba, está presente no Caribe, está presente nos Estados Unidos. É, portanto, uma referência que foi fundamental para organizar uma das estratégias de resistência negra que permitiu não só a sobrevivência física de indivíduos negros, mas a sobrevivência de um legado, né, epistemológico, de um conjunto de recursos epistêmicos, de um repertório epistêmico que, mesmo não sendo aceito historicamente na academia, foi fundamental para manter outras formas de produção de conhecimento. No candomblé, no batuque, na umbanda, né, nos terreiros de variadas nomeações no Brasil, nas rodas de capoeira, no samba, no maracatu, em diversas formas de sociabilidade que produziram conhecimento e condições de resistência existencial, cultural para as pessoas negras no Brasil e na diáspora. Então, esses são os três elementos de pressupostos, de premissas que eu gostaria de anunciar e de, enfim, disponibilizar para que vocês saibam que implicitamente eles estão operando na minha fala. O segundo aspecto, o segundo eixo para a nossa conversa, diz respeito a uma tentativa rápida de resgate dos significados do constitucionalismo narrados pela chave, digamos assim, hegemônica, contra a qual eu tento opor outra leitura, né? Apresentar uma outra leitura. O que é que foi o constitucionalismo para a modernidade? Nós poderíamos usar vários referenciais. Eu vou apresentar o mais simples, o mais elementar, que é o que afirma que o constitucionalismo é uma construção derivada de uma abordagem contratualista, né, de uma abordagem teórica, filosófica, política e jurídica contratualista, que vai caracterizá-lo como uma espécie de produção, sobretudo no século XIX, finalzinho do século XVIII, mas sobretudo no século XIX, de contratos sociais, jurídico-políticos para disciplinar a vida em sociedade, para regulamentar o funcionamento do Estado. Então, o constitucionalismo é apresentado como o produto mais sofisticado da racionalidade jurídica moderna, como uma espécie de resultado, um corolário de uma trajetória supostamente progressiva, evolutiva, de desenvolvimento da experiência jurídica moderna, que vai passar pelo absolutismo, que vai conhecer vários manejos, mas que vai se cristalizar na sua forma mais elaborada através do constitucionalismo. Logo, nós teríamos uma noção de constitucionalismo articulada em torno da ideia de que é um produto da racionalidade jurídica moderna, que consagra um projeto de emancipação, que consagra um projeto de controle dos poderes estatais, né, minimizando os riscos de abusos, de violações de direitos, de práticas arbitrárias. Logo, nós poderíamos, resumidamente, dizer que, para a modernidade, o constitucionalismo opera com dois grandes pilares. Um, o das liberdades. É constitucionalismo toda a trajetória pré-cartas constitucionais que aspirava pelo reconhecimento da liberdade. Por isso, o discurso moderno sobre o constitucionalismo vai inserir episódios, inclusive, não modernos, como parte dessa genealogia. Eu me refiro particularmente à clássica inserção da Magna Carta Libertatum como um momento deste proto-constitucionalismo, né? E todas as lutas por reconhecimento de liberdade religiosa, todas as lutas de reconhecimento por direitos mínimos, direitos civis, direitos políticos, que marca a história moderna na Europa, seja na Inglaterra, seja na França, seja em outras sociedades. Então, liberdade é uma marca fundamental para pensar o constitucionalismo. A outra marca é a ideia de regramento do Estado. Nós poderíamos falar de um modo mais clássico na teoria da separação dos poderes, mas nós poderíamos falar de uma forma mais difusa, porque essa teoria é a expressão de um movimento mais amplo, sobre o debate sobre a necessidade de controlar o poder estatal, de não deixá-lo absolutamente livre para operar o bel prazer, seja do soberano absoluto, seja dos demiurgos, dos operadores que o ocupam circunstancialmente. Então, nós temos, em torno do constitucionalismo, dois grandes elementos, né? Liberdades, regramento do Estado. Direitos civis, políticos e progressivamente ampliados para outras esferas sociais, culturais, etc. De outro lado, mecanismos de controle,
sistema de freios e contrapesos, separação de poderes, mecanismos diversos de controle e de minimização dos riscos de abuso do poder estatal. Bom, colocado nesses termos, o constitucionalismo se apresenta como um fenômeno que tem, digamos assim, implícito na sua configuração um sujeito constitucional, um destinatário para essa, digamos assim, aparelhagem político-jurídica em torno do constitucionalismo. Esse sujeito constitucional, no discurso genérico do constitucionalismo, é todo cidadão. Na experiência prática, nós vamos ver um confinamento, uma restrição a um determinado sujeito histórico concreto, que nós poderíamos caracterizá-lo também de forma bastante sumária e simplificada, num homem, no sentido de masculinidade, um sujeito do sexo masculino, urbano, branco e proprietário, né? Essas são características básicas, volto a dizer, evidentemente nós vamos encontrar elementos que destoariam dessa simplificação, mas ela é a preponderante, ela nos permite uma aproximação com a ideia de um sujeito constitucional. Então, o sujeito constitucional, aquele que vai, de fato, dar vida ao constitucionalismo, aquele que vai movimentar as engrenagens disponibilizadas